pessoal, nós estamos hoje com o Dr. Gustavo Calado, que é cirurgião, o Dr. Alexandre Siciliano, que é também cirurgião, e o Dr. Vitor Barzilai, que é clínico junto comigo, e meu nome é Lídia. Nós estamos aqui para discutir um pouco exatamente sobre essas indicações dos dispositivos de ponte. Eu acho que isso é importante, sobre o time de choque e essa contextualização que a gente precisa fazer frente às novas mudanças, novas classificações, e nós temos novas oportunidades. O próprio Dr. Gustavo já deu um briefing do que seria, por exemplo, novas modalidades para o uso da própria Centrimag. E aí, eu vou deixar a pergunta para você primeiro, Gustavo, assim, o que você acha que mudou com essa nova classificação? Porque nós nos acostumamos a pensar no modelo Intermax, que na verdade não foi feito exatamente para esse contexto. E agora a gente tem uma nova classificação de choque, e aí, por favor, Alexandre e Vitor, fiquem bem à vontade para complementar. O que é que você acha que muda já de cara na nossa interpretação desse momento do paciente? Uma classificação ainda não tão conhecida, né? A gente tem que ajudar a divulgá-la, mas ela começa a mostrar no estágio C que é um doente com hipoperfusão e deixar bem claro o que é uma hipoperfusão no futuro desse paciente. Então eu gosto de apontar para esse cenário, né? Um doente que começa no momento a ficar instável e sair das nossas mãos de drogas vasoativas e das manobras que nós estamos mais treinados, né? Então, assim, eu acho que, para mim, ela aponta ali no estágio C e um pouquinho no D, já que esse paciente caminha para uma gravidade maior. Na prática, vocês acham que isso vai mudar a abordagem? Porque tem muita gente que está usando, e aí o Vitor falou uma coisa interessante, Intermax foi feito para um outro contexto. Como é que você acha que as pessoas vão entender isso? Até acho bacana você contar a história de para onde foi feito o Intermax e o que a gente vai usar com essa nova classificação de choque. Isso, o Intermax ele foi inicialmente utilizado para um contexto de ciência cardíaca avançada, em que o interessante era entender se pacientes como ponte para transplante com dispositivos de longa permanência seriam elegíveis. E dentro do espectro em que o paciente passeia, principalmente no caso do crônico agudizado, você tem um momento extremo dele, que é o Intermax 1. Que a gente ainda acaba que fala bastante, ela acabou por ser uma classificação que trouxe para a gente um respaldo para entender esse paciente crashing and burning. E a diferença da classificação nova, a classificação da SCAI 2018, é que algumas delas, a primeira é você diferenciar o choque cardíaco clássico, como o Gustavo falou, do paciente que tem sinais claros de baixo débito e algum grau de hipoperfusão associado a esse baixo débito, daquele paciente que já tem doença estabelecida e daquele paciente extremo que é o paciente pós-parada cardíaca. Assim como a outra coisa interessante é que o paciente, se ele tiver uma parada cardíaca em qualquer estágio que ele estiver, a gente não sabe hoje o quanto que essa parada cardíaca modifica a doença dele. E essa classificação, apesar de não validada ainda, ela permite a gente poder entender esse cenário. Tá, perfeito. Eu podia acrescentar alguma coisa, porque como a gente está discutindo, é algo ainda muito novo, né? E a gente ainda vai eventualmente validá-lo, né? Sobretudo associado com os desfechos das intervenções que ela ajuda a construir. Mas o Intermax, ele de fato trouxe um modelo mental, né, que nos ajudou muito a inserir os dispositivos de suporte circulatório mecânico na nossa prática, né? Então, não gostaria de considerar que, apesar dele não ter sido construído com esse fim, que ele de fato não agregou valor na construção de um modelo educacional, mental, em que facilitou a visão da oportunidade de utilizar os dispositivos. Eu penso que a nova classificação ela possa refinar o caminho entre o Intermax 3 para o 2 e entre o 2 para o 1, né, de uma forma que, de forma mais sensível e talvez específica, você possa melhorar o timing, a oportunidade de introduzir diferentes dispositivos antes dele chegar no seu evento mais tardio, que seria o Intermax 1, né, em que, independente do que a gente faça, o resultado ele é subótimo, a utilização de recursos é muito elevada e a gente poderia ter otimizado o tratamento e o cuidado desse paciente em momentos anteriores. Então, eu acho que o Intermax trouxe muito valor e agora poder observar de forma um pouquinho mais refinada a oportunidade da introdução dos sistemas e dispositivos de suporte circulatório mecânico
para esse contexto do paciente com insuficiência cardíaca refratária e avançada, vai ser ótimo. Então, acho que era. Não, acho perfeita a tua colocação. Acho que assim, nós não tínhamos educação, concordo com você, para identificação de choque. Parece que choque era uma caixa fechada, né? O paciente com IC descompensada, choque, aquilo era uma caixa fechada e talvez a gente não tivesse essa percepção, e você falou bem, de perceber os doentes entre si, né? O doente que começa a agregar outras disfunções, o doente que começa a agregar drogas e outras disfunções, e o doente que começa a descer a ladeira. E, na verdade, nós começávamos a abordar esse paciente, acabava, né, que nós abordávamos ele muito tardiamente, no sentido de que nós esgotávamos as outras opções. Eu acho que hoje a gente talvez tenha adquirido a sensibilidade de, antes de esgotar as outras opções, perceber que você está agregando opções demais e que talvez seja a hora de você considerar outra intervenção. Acho perfeito. E aí, o que eu queria, na verdade, é conversar um pouquinho sobre o time, porque você falou na tua apresentação sobre o time de choque, sobre o Heart Team. E aqui eu acho que é uma grande oportunidade, eu queria que vocês trouxessem, porque vocês todos têm experiências nos seus centros com esse trabalho multidisciplinar. E aí, talvez para quem está olhando para essa apresentação hoje, ele entenda que o time é uma coisa muito complexa, que eu preciso ter muita gente, como é que isso funciona. E aí, eu realmente gostaria que você contasse um pouco da tua experiência em Campinas, por favor, Cecília, na tua experiência aqui no Rio e a tua em Brasília, porque eu acho muito interessante. Em especial Brasília, vocês iniciaram do zero com o time. Como é que funciona isso? Como é que vocês entendem o time o Heart Team nesse momento? Quando vocês são chamados, como é que funciona isso? Essa é uma pergunta muito bem elaborada, mas ela não é muito simples de responder. Lógico que não, eu sou clínica. O nosso Heart Team, ele funciona ainda muito centralizado em algumas tomadas de decisões, não do ponto de vista de implante, mas do ponto de vista de desencadear uma possibilidade de implante. A possibilidade de implante ela é discutida com todo o time, mas ainda ela é um pouco centralizada em 2, 3 indivíduos para que possa fazer realmente o gatilho final, se vai implantar ou não vai implantar. Mas isso tem se expandido no grupo com novos treinamentos, com novos colegas treinados que estão agregando as nossas unidades que a gente faz esse tipo de abordagem. Eu acho que nós estamos numa época de pandemia, onde se usou muito ECMO para outros fins, mas isso acho que vai trazer aí um futuro muito promissor, talvez o início mais duradouro da assistência circulatória em vários hospitais que não tinham até então esse interesse. Então, acho que o nosso time ainda é um time em amadurecimento, embora a gente já tenhamos, a primeira ECMO nossa foi em 1999, mas nós só formamos um time em 2007, que nós entendemos que não funcionava sem um time, e a partir de que nós tivemos essa formação de um time multidisciplinar, que nós conseguimos alcançar melhores resultados. Então, assim, os resultados é inquestionável, que um time fornece melhor subsídio para você tratar o paciente. E depois nós fomos amadurecendo com linhas de cuidados, ciclos de cuidados, vários outros pormenores que fortaleceu esse time. Basicamente, o teu time é enfermagem, clínico? Meu time é uma enfermagem, a gente tem vários clínicos que nos colaboram. O Maurício tem um papel central pelo ser mais experiente, mas os outros já estão se desenvolvendo. Então é circunstancial essa posição dele no grupo, ele enxerga que o grupo precisa se desenvolver, mas tem fisioterapeutas, enfermagem, perfusionistas, cirurgiões, é um time bastante envolvido no cuidado desse paciente. Perfeito. Acho que eu posso passar um pouco do que aconteceu lá no Procardíaco, no Rio de Janeiro, né? Então, havia um amadurecimento bastante estruturado da insuficiência cardíaca como time, né, na instituição. Talvez no final da década de 90, início dos anos 2000, isso já vinha acontecendo. Depois da dor torácica, a insuficiência cardíaca nas linhas cardiovasculares, eu acho que foi uma das que primariamente aconteceu na instituição. Sob a liderança do Dr. Marcelo Montera, isso vinha já acontecendo. E no início dos anos 2000, veio a percepção da necessidade de incorporar intervenções cirúrgicas para o contexto da insuficiência cardíaca avançada e do choque. E de 2003 até talvez 2012, esse time foi amadurecendo. Em 2012, além de médico, enfermeiro, a gente já tinha
fisioterapeutas específicos para a linha de cuidado, né, da insuficiência cardíaca, farmacêuticas especificamente dedicadas na avaliação dos pacientes internados com insuficiência cardíaca. Isso ajudou muito a gente a deflagrar o processo cirúrgico, né? E aí o time cirúrgico foi acoplado a esse time multi já trabalhando, né? E aí o time cirúrgico trouxe a visão da coordenação da enfermagem, no cuidado dos pacientes, na educação dos pacientes e familiares e na consolidação de métricas, né, de qualidade, segurança, hoje de experiência e sustentabilidade, que é o que a gente enxerga. E de 2012 para cá, o programa de transplante cardíaco e de suporte circulatório, junto com o choque cardiogênico, eles de fato se estabeleceram e hoje é um único time, né? Então, nós participamos da avaliação dos pacientes em risco de choque antes de estar em choque, já na porta da emergência, né? E aí o time já é acionado com a visão de que existe um paciente que tem risco de evoluir para o choque cardiogênico e dessa forma a gente consegue deixar toda a estrutura acionada e pronta para, em condições de dar o suporte que esse paciente eventualmente precisa. É como a gente está hoje. Perfeito. Vitor? Na nossa experiência, o Instituto de Cardiologia é um hospital eminentemente cirúrgico e de natureza transplantadora. Então, desde 2005, a gente desenvolve transplante cardíaco e a ideia de construir esse parque mais complexo em relação à IC avançada, ela veio dessa natureza transplantadora dos médicos que lidam com ciência cardíaca e dos cirurgiões. É médico também, né? Mas dos médicos em geral. Desculpa aí. E a questão que eu queria colocar em relevância em relação aos clínicos é que parte do caminho do Intermax, que a gente discutiu tanto, ele tem a ver com isso, com a ideia de você entender esse paciente tanto no ambulatório, perceber da progressão clínica dele quando ele precisa internar, se ele precisa de múltiplas internações e também nos ambientes de urgência e na UTI. Então, a nossa grande vantagem é que o mesmo time que toma conta do ambulatório é o time que toma conta da UTI e toma conta da internação. Expandindo isso para a rede de IC avançada, a ideia é a gente manter esse mesmo modelo centrado na equipe de IC. A nossa grande referência para os pacientes é a enfermeira transplantadora, que acabou virando a VET Coordinator. E ela também é responsável por ajudar no manejo dos pacientes agudos, entendendo que ele precisará de uma via de saída ali, seja isso o transplante ou o dispositivo de longa permanência. O time da internação focado na equipe de ECMO, né, centrada tanto na perfusão quanto na enfermagem, ele é um time que toma conta dos agudos. E a questão aqui em relação ao time de choque é entender quem que deflagra o time de choque. E isso é uma questão, recentemente, que a gente entrou em discussão, se era para o rotineiro da UTI chamar ou se alguma outra pessoa podia chamar. E, na verdade, boa parte das vezes não vai ser o rotineiro da UTI ou vai ser o plantonista da UTI, mas pode ser o ecocardiografista. Então, é importante entender que, uma vez que a cultura de time esteja implementada no hospital, de que qualquer pessoa pode deflagrar aquela necessidade de cuidado para que você tenha uma avaliação pormenorizada de um time especializado. Não, perfeito. E aí, daqui eu tiro uma mensagem que eu acho que é importante, é essa questão de quem aciona o time e justamente a pessoa enxergar a necessidade de chamar o time. E o que eu vou colocar para vocês aqui, claramente, acho que 2 desafios, né? A gente tem hoje 2 pacientes diferentes. O doente que vem nessa progressão do ambulatório, que a enfermeira vem te dizendo, ou que o colega vem dizendo, olha, ele está piorando, e que vai internar ao longo do seu contínuo, né? Que a moda na IC agora fala do contínuo da IC, no seu contínuo de se ele vai, sabe, disfunção de VD, aquela história de síndrome cardiorrenal, você começa a colocar uma droga na enfermaria, ele não responde, e aí esse doente começa a piorar na tua mão, ele já é um paciente às vezes listado para transplante ou é um paciente que está se preparando para a lista.
E aí eu vou deixar vocês darem opinião. Como é que vocês entendem essa abordagem em relação a dispositivos? Que momento? Porque aí entra um pouco do Intermex, na verdade, e entra um pouco dessa sutileza, dessa nova classificação dele afundando. E a gente tem dois cenários diferentes, que a gente deixou muito claro. Uma coisa é o shock team, que é o doente que chegou na porta do PS, que foi acionado, que você não sabia de onde veio, que às vezes não carrega esse histórico de lesão crônica e nem tem essa perspectiva de ponte para alguma coisa que a gente tem nesses doentes. Eu vou começar pelo doente mais difícil, porque daí o outro vai ficar fácil, né, na verdade, né? O agudo, ele vai acabar ficando fácil. Mas esse crônico, você mencionou bastante coisas nesse crônico e mencionou bastante coisa, inclusive sobre suíte de dispositivos. Então, eu queria mais ou menos que a gente criasse a ideia para quem está nos assistindo de como é que eu vou chegar nesse doente crônico, como é que eu avalio, como é que eu escolho o dispositivo. A gente teve realmente o grande advento do ECMO, que era uma coisa que parecia mais simples, mas a gente também tem complicações advindas dele. E agora a gente tem a possibilidade do uso da CentriMag em diferentes posições, até de canulação. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Por onde eu começo esse doente? Como é que eu aciono essa equipe, né? As perguntas são complexas, as respostas eu já sei que você vai dizer que são difíceis, né? Mas tudo bem. Eu vou começar por uma parte que o Alexandre falou, né? De nós colocarmos os recursos de um ponto de vista racional. Nós estamos num país que temos limitações todos os serviços. A gente é muito difícil saber de um doente quando ele chega se ele é um crônico agudizado do ponto de vista renal, do ponto de vista hepático, né? A gente às vezes só foca do ponto de vista cardiológico. Boa. Então esse tipo de abordagem para mim ele passa por isso, né? Quando eu não vou implantar, eu sempre procuro responder isso primeiro. Quando eu não vou implantar, depois eu vejo se ele é candidato a algum tipo de implante. Então, assim, se ele é um paciente já um renal crônico ou um hepatopata que veio com uma agudização, eu sei que eu vou ter limitações de prognóstico futuro. Então, eu preciso ter esse racional para que eu não faça um desperdício de recursos e também eu consiga atender com segurança, que é importante quando nós falamos de dispositivo, o Alexandre falou mais de uma vez nisso, de segurança da qualidade de implante de dispositivo. Isso, para mim, hoje é fundamental a gente oferecermos uma terapia invasiva de um ponto de vista seguro, né? Então, eu respondo isso assim, primeiro eu preciso conhecer esse doente. Às vezes não dá tempo. E aí, na minha instituição, isso já é muito claro na administração, que às vezes a ECMO é para uma tomada de decisão. Essa tomada de decisão pode ser uma paliação depois. Isso já é muito claro institucionalmente, né? Mas isso precisa ser bem trabalhado nas instituições que estão começando. Deflagrar o choque, como o Vitor falou, eu vivo num cenário de um hospital geral, não é um hospital cardiológico, né? A PUC é um hospital público-privado que atende várias especialidades, né? Nós já tivemos deflagrado o ECMO na sala de parto pelo anestesista e já tivemos também pelo ortopedista por uma migração de cimento numa artrodese de coluna. Então, faz parte, como o Vitor falou, da cultura da instituição, né? Eu acho que isso é importante a gente deixar claro, assim, às vezes o cenário nosso é um hospital geral e a abordagem precisa ser um pouco diferente daquela cardiológica, onde todos têm uma visão de um choque mais claro. No sentido de, cheguei ali, paciente, olho muito mais no momento, no sentido de não indicar, e sim no sentido de quais são as contraindicações desse paciente, quais são as limitações do procedimento e talvez o uso do ECMO como uma ponte para a tua decisão, que está bem pertinente. Ali, alguma coisa para pensar? Eu gosto muito dessa visão do Gustavo, né? Eu costumo pensar, quando eu estou frente a esse paciente, não no que eu vou fazer agora, mas até onde eu posso chegar. Então, pensar de frente para trás, né? Porque, eventualmente, os pacientes se apresentam e eles são, obviamente, contraindicados para um processo de transplante cardíaco e isso ajuda na sua tomada de decisão hoje, até onde você pode ir com ele. Então, a abordagem inicial, sabendo ou tendo uma ideia de aonde você pode chegar ou até onde você vai, ela ajuda naquela tomada de decisão. E às vezes você não tem essa visibilidade do futuro, e aí você precisa de alguma coisa para te dar o tempo necessário para a tomada de decisão, como o Gustavo falou, né? Perfeito. Então, eu acho que eu estou bastante alinhado com essa visão. Né? E aí eu acho, Vitor, mais ou menos vocês na mesma linha, que vocês conhecem mais os pacientes, né, do mas hospital. eu acho isso é importante. O Gustavo também comentou sobre a limitação de recursos, né?
Em todo lugar do mundo é uma coisa cara, né? Quando a gente fala de suporte circulatório agudo, sobre necessidade de migração e crônico, é uma coisa cara. E é uma coisa sem evidência extrema e que cresce no mundo inteiro. Por que cresce? Porque a gente lida com o paradigma da plausibilidade extrema. Se esse paciente não ganhar algum tipo de dispositivo, a chance dele é maior de morrer nas próximas horas ou nos próximos dias do que se você não intervir. Então, existem estudos clínicos no ambiente do infarto, no ambiente da parada cardíaca, discutindo o ECMO-VA e discutindo o papel de dispositivos temporários, mas é importante entender que a gente não está discutindo simplesmente da intervenção, a gente está discutindo sobre a necessidade de implantar essa cultura e implantar essa lógica de um time que lide com isso. Perfeito. Do cuidado, né? Não, perfeito, porque aí, na verdade, eu recebi o doente, não identifiquei bem ele, é uma ponte meio que, é uma ponte para o diagnóstico contextual, né, desse paciente, e aí eu acho que o ECMO-VA está perfeito, é talvez o mais simples que a gente tem no momento. A outra questão que eu queria colocar é que, entendendo que a gente está lidando com o princípio da plausibilidade extrema, a questão aqui, nos estudos clínicos que você faz em relação ao ECMO-VA durante parada ou durante parada, acho que não, mas em choque cardiogênico, esse é um estudo eticamente considerável, uma vez que você está lidando com uma maior chance de morte do que de vida. Perfeito. E uma vez que você identificou, como é que é a condução de vocês justamente disso? Porque a gente tem uma tendência das pessoas entenderem que é muito fácil passar o switch, né? Eu brinco aqui como clínico, né? Põe esse, depois eu vou botar aquele, depois isso. Como é que vocês veem a condução desse mesmo paciente? O paciente chegou agudo, enfim, eu coloquei um ECMO-VA e agora eu vou desenvolver o racional dele de suporte. E aí o que o Alexandre falou é importante, esse processo de suporte de longo prazo, porque eu preciso raciocinar. E eu acho que para quem não conhece, ECMO tem uma limitação de uso e você deixou isso muito claro na tua aula. Ele tem, dentro do teu processo de planejamento, é que a gente trabalha muito pouco com planejamento terapêutico, né? A gente inclusive escreve um pouco isso no prontuário. Mas no meu planejamento terapêutico eu coloquei um dispositivo de suporte enquanto eu realmente faço a decisão. E basicamente eu tenho uma limitação para o ECMO, que eu acho que é importante a gente colocar, desde periférica, o Vitor comentou alguma coisa sobre cânula, então eu queria que vocês falassem um pouco dessa limitação, para a gente aí começar a falar no planejamento terapêutico, como é que eu faço o restante do planejamento, como é que eu faço migração de dispositivo, qual é o risco, enfim, tudo mais por aí. O meu planejamento ele começa por 2 pontos, um algoritmo mental que eu faço. Se é um paciente biventricular e qual é o limitante do meu dispositivo. Tá. Às vezes eu só tenho aquele dispositivo naquele momento e eu sei que ele vai me oferecer no binômio paciente-máquina um limitante de oferta de ganho. E eu trabalho com isso, né, com a fisiologia do que está acontecendo para que eu possa saber se eu preciso fazer um upgrade de sistema ou se clinicamente eu consigo fazer isso. Esse caso que eu citei anteriormente da moça que teve uma parada cardíaca na sala de parto, né, nós conduzimos, ela veio para a gente, ela veio quase com o coração sem bater, uma pressão de injeção abaixo de 10 e o pulmão foi ficando demasiado e a gente falou assim, nós vamos perder essa paciente. Mas aí eu falei, não, vamos parar, vamos entender o que está acontecendo. Né? Trouxemos o ecocardiografista e vimos, nós diminuímos o fluxo, ligamos droga, o coração começou a ejetar. Então, o manuseio clínico do entendimento, máquina, paciente, ele é fundamental. Né? Extrair tudo o que o dispositivo pode te dar e ter em mente a limitação para aquele paciente. Isso tem que ficar muito claro. Isso é muito bacana de dizer. ECMO tem uma limitação que na maior parte das vezes vocês, até como instrutores de ELSO, já estão acostumados a falar. O que as pessoas podem esperar do ECMO? Eu sei que a gente está numa mesa de especialistas, mas assim, para quem não conhece, o quanto eu consigo levar um paciente com ECMO? Eu posso falar um pouco sobre isso? Por favor. Porque eu não acho que a ECMO é um bom dispositivo para recuperação de ventrículo. Acho que porque isso é importante caracterizar para as pessoas. Ela é legal para esse resgate, eu não sei o que é. O ponto do Alexandre falou é fundamental. O entendimento que a ECMO não suporta o ventrículo. Ela é um suporte hemodinâmico, mas não de recuperação ventricular. Isso é fundamental. Acho que esse é o grande ponto da discussão. Porque às vezes a gente tem um dano estrutural cardíaco que você quer poupar e recuperar, e pensar em ECMO, ela não faz esse papel, né? Então, entender exatamente as limitações de cada dispositivo e os seus
valores, né, o que eles agregam, ela é absolutamente É fundamental. mais ou menos como dar o remédio e saber que efeito ele vai ter para o paciente. Eu acho O que a gente ele faz tá bem nesse para o ponto. paciente Exatamente. e o que ele faz mal. Né? Eu tenho um algoritmo diferente do Gustavo, apesar de considerar as coisas que... Isso é importante dizer, não existe algoritmo oficial. Não, eu existe, acho que sim, É aquilo que o Vitor falou, a gente está muito na linha terminal, né, do doente, ali vale muito da experiência, é isso que eu queria... De como a gente faz, né? E eu acho que a riqueza do nosso encontro hoje é da gente poder enxergar diferentes caminhos. A gente não tem um caminho único, né? Se tivesse, talvez a gente não precisasse estar aqui. E isso é legal porque cada hospital tem condições diferentes. E aí Exato. cada um pode trabalhar conforme suas condições. E o time monta. Né? Então, isso é inato do time. Você não tira uma gaveta de um hospital e bota em outro, né? O time, baseado na sua cultura e nos recursos que estão disponíveis, acaba montando. A gente pensa muito no Intermax como um orientador na tomada de decisão. E passa, assim, se o paciente se apresenta como Intermax 1, eu não acho que existe nada melhor que a ECMO. Né? Alguns serviços vão direto para ventrículo intracorpóreo, outros passam por outros dispositivos mais complexos, mas no nosso programa, Intermax 1 é igual a ECMO. Né? E ECMO periférico, porque eu não consigo nem transferir esse paciente para o centro cirúrgico, tá certo? Ele está chocado, morrendo, ou ele acabou de fazer uma parada cardíaca. Eu não É consigo mais ou tirar menos ele assim, daí. recupera a periferia, recupera um pouco desse paciente como um todo, mas eu não posso ter, isso é importante, né, para quem não conhece, eu não posso ter ilusão de que ele vai recuperar o ventrículo, eu Exato. recupero o momento. Estamos falando de planejamento terapêutico, Isso aí. né? Intermax 1, eu preciso tirar ele daquela condição. É a ECMO salvamento, é a ECMO para resgate metabólico, eu preciso normalizar a gasometria desse paciente, preciso avaliar as doenças prévias, preciso definir se neurologicamente ele é viável, preciso pensar, tá certo? Então, Intermax 1 para a gente é igual a ECMO. Tá? O Intermax 2, e aí eu posso transformar esse Intermax 1, eu estou transformando em Intermax 2, tá certo? Porque agora eu estou com muito suporte, não é a literatura, não fala Intermax 2, ela fala Intermax 1 modificado, né? Mas eu estou lendo ele fisiologicamente como Intermax 2, ou ele se apresenta como Intermax 2. Eu tenho gasometria boa, ele está acordado, eu já tive a oportunidade de saber como é que estão as funções orgânicas, como elas eram antes. E se há espaço para progredir, esse paciente para a gente vai para um dispositivo de médio prazo paracorpóreo, né? Como o Centrimag. Que é o que tem no Brasil, né? A gente pode falar claramente. E aí, aqui a gente pensa muito no resgate de órgãos. Então, eu resgato o rim, resgato o fígado. Aqui eu posso eventualmente resgatar o coração, né, porque eu estou descomprimindo. Resgato a parte metabólica, nutricional, a força muscular, nutrição, né? E aí vem a Tiro ele importância do ambiente, time, e aí vem a importância do time, aí o que não é só a máquina. Exato, aí estou lá, o time todo trabalhando. E isso eu acho que é absolutamente importante, porque as pessoas acham que ligou a ECMO, está resolvido o problema, ou ligou o Centrimag, o paciente não precisa mais de cuidado. Ele continua precisando de cuidado, tá certo? Não, mais, né? Porque Mais você tem que te ainda. mobilizar um paciente, né, com dispositivo e nutrir. tudo mais. Então, aí, só para eu terminar, até o Intermax 3, né? Então, o Intermax 2, ou ele chega em Intermax 2 e ele é candidato no Centrimag, na nossa condição. Isso é perfeito, você falar disso, tem pacientes que não precisam passar pela ECMO, Ele não muito pelo precisa contrário. necessariamente. Eu não deixo todo mundo chegar no Intermax 1, tá certo? É só para ter... Só para Isso botar é a ECMO e importante, vir. Mas se ele chegar em Intermax 2, se ele se apresentar em Intermax 2, ou se ele era um Intermax 1 que a gente colocou em ECMO e considera a evolução, eu não deixo ele em ECMO muito tempo. O Intermax 1, a gente usa 3 dias hoje, é a nossa média. Ela já foi 5, hoje ela é 3. É o tempo para eu normalizar a gasometria, fazer uma avaliação de família, de história, laboratorial completa. Perfeito. 3 dias a gente migra, se ele é possível de migrar. Isso que o Alexandre falou é perfeito. Do ponto de vista, acho que quase todo mundo procura seguir esse caminho. Assim, eu faria uma pergunta para você. Assim, a gente não vai desprezar o Intermax porque tem uma nova classificação e o Intermax tem o papel dela. Mas ela mostra muito no cenário internacional, como você citou, os doentes que têm um mau prognóstico, ou para transplante ou para um dispositivo intracorpóreo quando ele é um Intermax 1. Então, acho que o papel que você citou da ECMO nesse cenário, o que a gente tem que deixar de mensagem é assim que eu pedi para você e para o Vitor responderem. Quanto tempo de ECMO?
quanto vocês fazem esse próximo passo, né? Como e quando? Eu vou acrescentar para o Vitor, inclusive, preciso já aproveitar e dar o tempo do como é que é a tua experiência nesse mesmo cenário. Então, o que eu penso fazer agora é o contrário, porque toda vez que eu olho o fluxograma de tomada de decisão, eu quero mudar alguma coisa nele. Mas, no final das contas, são 3 estratégias de saída. Ou esse paciente é um paciente candidato à recuperação, ou um paciente candidato a dispositivo de longa permanência, ou candidato a transplante. E ainda pensando em longa permanência, se ele é candidato a transplante depois disso, né, se ele é a ponte para a candidatura. Né? Entendendo essas 3 coisas, no paciente Intermax 1 ou choque cardiogênico D ou E, é importante entender se ele é um paciente com cardiopatia recuperada. Então, se você está em frente de uma miocardite, em frente de um Takotsubo, em que você espera recuperar esse paciente, esse é um paciente que eu vou deixar ele mais tempo em ECMO e tentar manejar a fisiologia da ECMO para evitar hipertensão arterial pulmonar, evitar os efeitos deletérios da ECMO relacionados ao aumento de pós-carga que ela gera. E outra questão importante, que também limita o seu tempo de ECMO, principalmente quando você está no cenário agudo e coloca a via periférica, tem a ver com o risco de isquemia periférica. Então, também vai determinar o meu tempo de ECMO se esse paciente tem uma reperfusão da perna adequada, se eu conseguir botar uma cânula adequada de reperfusão da perna, se eu conseguir administrar o baixo débito dele com menores fluxos e com cânulas menores. Então, se eu tiver cânulas menores colocadas, boa perfusão periférica, pode ser que eu me estenda a 7 dias essa ECMO, pensando numa perspectiva de ponte para recuperação. Agora, num paciente crônico agudizado, em que eu sei que ele não tem chance de recuperação e o próximo passo vai ser uma outra migração, a ideia, como o Alexandre falou, é otimizar a gasometria, entender que ele tem boa diurese, bom metabólico e pensar em partir para outro dispositivo. Eu até somo para o teu lado periférico, né? Porque você falou de periferia. Muitas vezes a gente agrega balão nesse ECMO para descomprimir. Então, na verdade, eu acho que a periferia acaba definindo muito da tua pressa até para fazer isso, por conta até de isquemia de membro inferior. Você já não tem essa expectativa de recuperar o coração ainda. Você começa a causar um outro dano. Eu acho que esse balanço está bem claro para as pessoas. É um ponto importante da gente, é um ponto que a gente não tem controvérsia. Discutindo o paciente Intermax 1, seja pós-infarto ou outro modelo fisiopatológico, esse é um paciente em que o balão intra-aórtico falhou na nossa avaliação. Então, é um paciente em que está bem determinado que o benefício do balão ele não existe, né? O balão ele vai te dar em torno de 7 a 15% a mais de débito cardíaco, isso se você otimizar o cenário do balão intra-aórtico, que é manter uma frequência cardíaca média em torno de 92. Eu consegui otimizar, diminuir a pós-carga desse paciente com balão intra-aórtico, descomprimindo alguma coisa do coração. Então, num cenário de choque cardiogênico Intermax 1 ou D e E, eu não vou conseguir fazer isso com balão intra-aórtico, eu preciso de maiores fluxos. Quer comentar sobre isso? Perfeito. Acho que o balão entra como comemorativo à ECMO. Eu pensei nesse cenário. O objetivo sozinho não. De descomprimir o ventrículo esquerdo. Perfeito. Então, precisa da monitorização invasiva, precisa saber como está a capilar pulmonar, senão não dá para seguir. Essa é a visão que eu tenho também. Não, eu acho que a gente está conseguindo criar mais ou menos um fluxo de consenso que, assim, a ponte para você pensar, ponte para recuperação metabólica, ponte para aquele momento de recuperação sistêmica aguda, eu acho que o ECMO se propõe bem, e aí só com essa ressalva a periferia e essa questão de às vezes ter que usar o balão. Ponte para recuperação, para resgate, em especial de coração, aí eu acho que o CentroMag tem seu maior valor e ele te dá tempo para isso, ele te dá tempo inclusive para melhorar pulmão, para poder transplantar. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre, porque a gente tem sempre essa ideia de que, na verdade eu acho que muito do ECMO ele se popularizou porque a punção é periférica, né? E aí você tem a impressão de que ele é menos invasivo, mas também ele exporta menos. E agora a gente tem a possibilidade de fazer também periférico a CentroMag, que é uma coisa que eu acho que é relativamente nova na cabeça das pessoas. E eu queria que vocês comentassem um pouco, só para a gente finalizar, porque eu acho que assim, essa nova possibilidade para a CentroMag e uma mensagem final de como é que vocês enxergam hoje esse momento, né, dos dispositivos no Brasil. Eu acho que o dispositivo no Brasil, impulsionado pela pandemia, vai crescer muito. Acho que sim. A CentroMag, como eu mostrei na aula, ela foi uma terapia disruptiva no termo de qualidade de bomba. E essa inovação nós aprendemos só da bomba e agora nós estamos aprendendo o uso clínico dela. Show. Então, assim, eu vejo um paciente, outro dia nós tivemos um paciente quase 50 dias
de suporte, né? Com grau de hemólise muito baixo, de transfusão muito baixo, né? Então, a qualidade material, ela faz a diferença nesse paciente mais grave. A minha visão é muito alinhada com a do Gustavo sobre esses aspectos. Eu enxergo o Centrimag como uma bomba que deve crescer muito no Brasil também. Não só pela possibilidade de recuperar, mas pela possibilidade de você transplantar esses pacientes do Centrimag. E a gente tem pacientes com dispositivos de longa permanência, ainda não conseguimos resultados excepcionais com a utilização desses dispositivos totalmente intracorpóreos como ponte para transplante, mas os nossos resultados do Centrimag como ponte para transplante são excelentes. Então, eu acho que no Brasil, associando recursos, tecnologia disponível, recurso disponível e resultados, o Centrimag deve se posicionar como uma bomba de suporte muito utilizada. Perfeito. Vitor? É importante destacar que é uma bomba centrífuga, então se eu quiser estabelecer um ECMO com a Centrimag, eu posso estabelecer um ECMO com a Centrimag, só que ela te dá a segurança de você conseguir usá-la sem membrana. E no nosso cenário, pensando na dificuldade que a gente tem de implementar um suporte de longa permanência e ao mesmo tempo de conseguir estabelecer suporte para pacientes ponte para transplante, ele se mostra a bomba que a gente tem maior chance de conseguir implementar como suporte para o transplante, como o Alexandre falou. Perfeito. Gente, acho que fica muito claro a ideia de time, a ideia de timing para implementar cada uma das, digamos, dos suportes que a gente tem e principalmente essa desmistificação entre o que é ECMO e o que é um suporte de médio e longo prazo, que é um suporte para recuperação do coração, que é o que a Centrimag se coloca. E agora, aquilo que você falou, a gente aprendeu a usar, a gente está aprendendo clinicamente a usar melhor essa tecnologia toda. Eu queria agradecer a vocês, foi muito bom. Nós podemos ficar mais tempo aqui batendo papo, mas eu acho que nós vamos ter que encerrar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.